Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 43. A Coroa de Rosas. A carruagem que Miranda alugara sacolejava ao longo do lento trajeto pelas ruas cheias de gente até a estalagem A Coroa de Rosas. Por ora, Miranda estava calma. Uma mulher de cabelos escuros e olhos mel tranquilos, os dedos magros cruzados por sobre as saias de seda cinza clara. Por dentro, não estava tão serena. 38 anos antes, tivera, por acaso, a oportunidade de negociar um tratado entre Arad Doman e Tarabon. Um tratado que, em teoria, colocaria um ponto final na disputa pela planície de Almot. Domaneses e tarabonianos passaram o encontro todo tentando se esquivar e quase acabaram declarando 3 guerras diferentes durante as negociações. Ela passara todo aquele tempo sorridente e com uma expressão de absoluta boa vontade. Quando as assinaturas enfim secaram no papel, Miranda sentia como se tivesse sido enfiada dentro de um barril cheio de espetos e rolada ladeira abaixo por colinas acidentadas. Depois de tudo aquilo, o tratado acabou valendo menos que a cera das fitas para a feitura dos selos. Esperava que o que iniciara naquela tarde no Palácio Real terminasse melhor. Tinha que terminar. Mas, por dentro, sentia como se tivesse acabado de sair de um segundo barril. Min estava recostada no assento, de olhos fechados. A jovem sempre parecia cochilar quando não havia nenhuma ansiedade se dirigindo a ela. As outras 2 irmãs da carruagem volta e meia olhavam para a garota. Seonide, serena e reservada em seu verde brocado, e Masuri, de corpo magro e olhar alegre, usando um vestido marrom com bainha bordada com vinhas florescentes. Todas tinham se vestido com formalidade, usando os chales e as cores das ajas. Miranda tinha certeza de que as outras pensavam o mesmo sempre que olhavam para mim. Seonide de certo compreendia a jovem, mas não dava para ter certeza. Ela era metódica e prática demais no trato com os próprios guardiões, comportando-se um pouco como a dona de um par de lobos premiados, pelos quais até sentia certa afeição. Bem, Masuri talvez compreendesse o coração da garota, já que gostava tanto de danças e até de flirts, apesar da propensão a se esquecer do pobre coitado com quem estava sempre que ouvia qualquer rumor sobre algum manuscrito antigo escondido. A própria Miranda não se apaixonava desde bem antes daquele 5º tratado de Falme, mas se lembrava bem da sensação. Bastara ver como Min olhava para Altor para saber que a mulher perdera o juízo e resolvera que era uma ótima ideia pensar com o coração. Não que aquilo fosse prova de que Min ignorara todas as advertências e quebrara a promessa que fizera, contando tudo para Altor. Mas o fato é que o rapaz sabia de se lidar. E mais, ele sabia que Elane estava lá e até achara graça, em suas tentativas de se esquivar das perguntas. Bem, não importava muito se Min havia traído ou não a confiança que tinham nela. Só por a menina estar apaixonada já teriam que passar a tomar cuidado com o que diziam perto dela. De qualquer forma, a situação como um todo era assustadora, e Miranda não estava acostumada com a sensação. Claro que já sentira medo antes, e com alguma frequência, como no ano seguinte ao da morte de Bazan. Jamais criaram um elo com outro guardião depois dele, e ao menos parte dessa resistência era por não querer passar por tudo aquilo de novo, embora a outra parte fosse estar ocupada demais para procurar o homem certo.
Ainda assim, aquela tinha sido a última vez em que sentira mais que apreensão antes da guerra do Zaiel. Só que agora estava com medo e não gostava nada disso. Talvez tudo ainda fosse dar certo e nada desastroso tivesse ocorrido naquela reunião. Afinal, mas o próprio autor a deixava de pernas bambas. A carruagem alugada deu um último solavanco e parou no estábulo da estalagem. Cavalaristas usando colete com bordados de rosa se adiantaram para remover as rédeas dos animais e abrir as portas. O salão da estalagem combinava bem com a construção de 3 andares de pedra branca, bem lavrada. Tinha as paredes cobertas de painéis de madeira escura polida e imensas lareiras revestidas de mármore branco. Uma das cornijas abrigava um relógio bem largo, com badalos marcando as horas e algumas douraduras delicadas. As serviçais usavam vestidos azuis e aventais brancos com bordados de anéis de rosas. Todas sorriam, eram educadas e eficientes, e, mesmo que não eram bonitas, tinham boa aparência. A coroa de rosas era a estalagem favorita dos nobres que vinham do interior, mas que não possuíam mansões em Kemenin. Naquele momento, no entanto, havia apenas guardiões às mesas, sem contar Alanna e Verin, sentadas lá no fundo. Se dependesse só de Meerana, elas estariam esperando nas cozinhas, junto das serviçais. Todas as outras irmãs tinham saído. Não havia tempo a perder. Se não se importa, pediu Min. Acho que vou dar uma volta. Queria ver um pouco de Kemenin antes de anoitecer. Meerana concordou. A jovem saiu depressa e ela trocou olhares com seu Nid Mazuri, perguntando-se quanto tempo Min levaria para voltar ao palácio. A senhora Sinchoshnini apareceu de repente, tão redonda quanto qualquer estalajadeira que Meerana já vira, distribuindo mesura e esfregando as mãos rosadas no avental. Posso ajudar em alguma coisa, Sedai? Deseja que eu providencie algo? A mulher já recebia Meerana com frequência e sempre muito bem, desde antes de descobrir que ela era a Sedai. Chá de frutas vermelhas, pediu Meerana sorrindo. Na sala privada lá em cima. Manteve o sorriso no rosto até a estalajadeira sair apressada, chamando uma das serviçais. Acenou rápido para Alanna e Verin para que as duas a acompanhassem escada acima, e as 5 subiram em silêncio. Quem quisesse olhar pelas janelas da sala de estar teria uma boa vista da rua, mas Meerana não estava muito interessada. Tratou de fechar as janelas ainda abertas, diminuindo um pouco do barulho que entrava, e se virou para as outras. Seonid e Mazuri já estavam sentadas, mas Alanna e Verin permaneciam de pé, bem entre as outras. Mesmo bem passado, o vestido de lã escura de Verin tinha um aspecto amarrotado, e a mancha de tinta na ponta do nariz não ajudava a complementar o visual. Mas a marrom tinha olhos de pássaro, aguçados e vigilantes. Os olhos de Alanna também cintilavam, mas o mais provável é que fosse de raiva. Suas mãos volta e meia pareciam tremer de leve, e ela agarrava as saias do vestido de seda azul e corpete amarelo, tão amarrotado que parecia que a mulher dormira naquela roupa. E até havia desculpa, no caso dela. Havia mesmo, mas não era o suficiente. Ainda não sei se seus atos surtiram algum efeito negativo, Alanna, começou Meerana, a voz firme. Ele não mencionou o elo que você criou contra a vontade dele, mas foi contundente, muito contundente e... Ele impôs mais restrições? Interrompeu Verin, inclinando a cabeça de leve. Me parece que tudo está indo bem. Ele não fugiu quando viu a notícia de que vocês estavam por aqui, e ainda recebeu 3 irmãs de uma vez, e com alguma cortesia, ou vocês estariam cuspindo maribondos. O rapaz sente um pouco de medo, o que é bom, ou não estaria impondo limites. Mas, se ele não tiver imposto mais nenhuma restrição, continuamos tendo tanta liberdade quanto antes, o que significa que ele não está apavorado. O mais importante é não assustá-lo além da conta. A maior dificuldade era que Verin e Alanna não faziam parte da delegação de Meerana, que, portanto,
não tinha autoridade sobre elas. As duas haviam ouvido sobre a história de Logain e as Vermelhas, e concordado que não se podia permitir que Elaida permanecesse no trono de Amerlin. Mas aquilo não queria dizer nada. Alanda ainda não era um problema, mas poderia se tornar. Ela e Merana tinham quase a mesma força, tão próximas que só se poderia dizer qual vinha na frente se houvesse uma disputa direta. Coisa de noviças, pelo menos até as noviças serem pegas. Alana passara 6 anos como noviça e Merana ficara apenas 5. O mais relevante, no entanto, era que Merana já era Aes Sedai havia mais de 30 anos, quando a parteira ajudou a trazer Alana para o colo da mãe. E isso encerrava a questão, ele dava precedência. Ninguém considerava aqueles termos até que não houvesse jeito, mas ambas sabiam daquilo e ajustavam seu comportamento de acordo. Não que Alana fosse acatar suas ordens, mas sua deferência instintiva a manteria sob algum nível de controle. Isso, e claro, o que Alana fizera. O problema era Verin, e fora ela quem a fizera pensar nessa questão de força e precedência. Merana se permitiu sentir outra vez a força da outra mulher como poder, mesmo já tendo certeza do que encontraria. Não havia como afirmar qual delas era mais forte. Cada uma passara 5 anos como noviça e 6 como aceitas. O tipo de coisa que todas as Aes Sedai sabiam umas sobre as outras, mesmo que não soubessem mais nada além do nome. Só que Verin era mais velha, e talvez a diferença de idade fosse similar à dela para Alana. O toque grisalho nos cabelos de Verin só enfatizava isso. Se a Marrom fosse parte da missão diplomática, talvez não houvesse nenhuma dificuldade na questão, mas não era. E mesmo assim Miranda percebeu que a ouvia com atenção e agia com deferência mesmo sem pensar. Já precisara parar 2 vezes só naquela manhã para lembrar a mesma de que Verin não estava no comando. Só o que tornava a situação tolerável era Verin provavelmente sentir que compartilhava parte da culpa de Alana. Sem isso, a Marrom de certo teria se sentado em uma das cadeiras, agindo como igual, em vez de ficar de pé ao lado da Verde. Se houvesse ao menos algum jeito de fazê-la passar dia e noite no salão da estalagem onde estava o sabujo de Cullen, para vigiar aquele maravilhoso tesouro que havia encontrado nas Garotas de 2 Rios. Escolhendo seu lugar para que ela, Seunide e Masuri cercassem a dupla, Merana se sentou e ajustou as saias e o chale com todo cuidado. Sentiu uma certa elevação moral por se ver sentada enquanto as outras permaneciam de pé. O que Alana fizera era quase um estupro. Na verdade, ele impôs uma nova restrição. Não há o menor problema em vocês duas terem descoberto onde fica essa escola dele. Mas agora faço questão de sugerir que deixe de lado qualquer ideia que possam ter tido sobre fazer uma visita. Ele cobrou que ficássemos bem longe de seus homens. Ainda podia vê-lo se inclinando para a frente naquele trono monstruoso, o trono do leão em destaque logo atrás, sobre um pedestal, enquanto empunhava um pedaço de lança entalhado, sem dúvida um costume Aiel. Ouça bem, Mirana Sedai, começou ele em um tom firme e cordial. Eu não quero problemas entre as Aes Sedai e os Ashaman. Já falei para os soldados ficarem longe de vocês, mas não vou permitir que eles acabem virando presas das Aes Sedai. Se forem caçar a Torre Negra, podem acabar virando jantar. E ambos queremos evitar isso. Miranda já era Aes Sedai havia tempo suficiente para não ficar aterrorizada sempre que sentia um calafrio. Mas daquela vez foi por pouco. Ashaman, a Torre Negra, Masrin tem. Como isso poderia ter ido tão longe? E Alana tinha certeza de que havia mais de 100 homens, embora não tenha dado detalhes de como descobrira isso. Claro, nenhuma irmã expunha seus olhos e ouvidos à toa. Bem, não importava como. Já dizia o velho ditado, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando.
e Altor era o pássaro mais importante do mundo, então teria que deixar outros de lado. Ele. Ele ainda está aqui ou já foi? Veren e Alana pareciam encarar a aparente capacidade de viajar de Altor com muita tranquilidade, enquanto pensar que ele redescobrir esse talento só deixava Miranda enjoada. O que mais ele aprendera sozinho que as Aes Sedai já tinham se esquecido? Alana! Alana! A irmã verde esbelta levou um susto e só então despertou de seus pensamentos. Ela vinha se distraindo muito. Ele está na cidade. Acho que está no palácio. Ela ainda soava um tanto distante. Foi. Ele está machucado na lateral do corpo, uma ferida antiga, mas ainda não terminou de cicatrizar. Tenho vontade de chorar sempre que me permito pensar nela. Como ele consegue viver com uma coisa dessas? Sionid a encarou com um olhar de repreensão. Toda mulher que já estabelecera um elo com o guardião já sentira suas feridas, mas ela sabia o que Alana estava enfrentando, tão cedo depois de perder Owen. Quando Sionid falou, sua voz soou quase gentil e só um pouco severa. Ora, Terio e Furen sofreram lesões que quase me fizeram desmaiar, mesmo que a sensação para nós seja sempre embotada. Mas eles nunca nem diminuíram o passo, nem uma única vez. Eu acho que estamos perdendo o fio da meada, comentou Mazuri com a voz tranquila. Ela sempre falava com a mesma tranquilidade, mas, ao contrário de muitas marrons, era sempre bem direta. Merana que é seu. É verdade. Considerei assumir o lugar de Moiraine ao lado dele. Uma batida na porta anunciou uma mulher de avental branco com a bandeja, trazendo um bule de chá de prata e xícaras de porcelana. A coroa de rosas estava habituada a atender a nobreza. O chá foi servido e a serviçal saiu, e a Alana já não parecia mais distante. Seus olhos escuros cintilavam com todo aquele fogo que Miranda sempre via neles. As verdes tinham bastante ciúme de seus guardiões, e a Altor agora pertencia a Alana, não importava como o elo tinha sido estabelecido. Nessa questão, a deferência ia por água abaixo. A verde ficou ali, de pé, empertigada e pronta, feita uma lâmina, só esperando as próximas palavras de Miranda para decidir se iria mesmo golpear e cortar. Mas Miranda esperou até o chá de mirtilo estar servido, com todas já de volta às suas cadeiras, e chegou até a dizer a Veren e a Alana que se sentassem. Aquela tonta merecia passar um pouco de desgosto, mesmo considerando o que estava sofrendo por Owen. O que ela fez talvez não fosse apenas quase um estupro. Considerei, continuou, fim da pausa, mas rejeitei a ideia. Talvez tivesse seguido com a possibilidade se você não tivesse feito o que fez, Alana. Mas ele agora está tão desconfiado das Aes Sedai que talvez ria na minha cara se eu sugerir uma coisa dessas. Ele está tão arrogante quanto qualquer rei, opinou Sionid sucinta. Ele é tudo o que Elaine e Nynaeve disseram e mais, acrescentou Mazuri, balançando a cabeça. Alega saber quando uma mulher canaliza. Quase abracei Saidar para mostrar que ele estava enganado, mas ele poderia ficar muito alarmado com qualquer demonstração que eu fizesse com o poder. E todos aqueles Aiel, comentou Sionid, a voz bem tensa. Ela era Caerriena, afinal. Tanto homens quanto mulheres. Acho que aqueles selvagens tentariam nos atacar com suas lanças se piscássemos rápido demais. E tinha uma, aquela mulher de cabelo dourado, a única com a decência de usar saia que não fazia o menor esforço para esconder o quanto estava descontente com nossa presença. Miranda às vezes achava que Sionid não tinha muita noção de que o próprio autor poderia representar perigo. Sem reparar no que fazia, Alana mordiscava o lábio inferior feito uma garotinha. Bom saber que a mulher tinha Vayne para cuidar dela, já que não parecia em condições de andar por aí sozinha. A marrom só bebedicava o chá e observava a conversa,
assistindo a tudo com aqueles olhos tão desconcertantes. Merana acabou cedendo. Lembrava-se muito bem de como ficara fragilizada depois da morte de Baran, os nervos à flor da pele. Por sorte, parece que as suspeitas dele talvez tenham rendido bons frutos. Ele recebeu emissários de Elaida, lá em Cairhien, e não fez questão de esconder o fato. Acredito que essa desconfiança toda vai fazer com que ele mantenha a distância delas. Sionide pousou a xícara no pires. Autor acha que vai nos colocar umas contra as outras. E talvez consiga, ponderou Masuri secamente. Ao menos sabemos mais sobre ele do que Elaida jamais poderia saber. Acho que ela deve ter mandado as emissárias para encontrar um pastor, mesmo que um pastor de casaco de seda. E, bem, seja lá o que tenha se tornado, a Autor já não é mais isso. Parece que Moiraine o treinou bem. Já tinham nos avisado disso, concordou Merana. E realmente acho muito provável que elas tenham recebido o mesmo aviso. Alana piscou de modo surpreso, encarando as emissárias. Então eu não estraguei tudo? As três assentiram, e ela enfim respirou fundo, alisando as saias de senho franzido, como se tivesse acabado de notar o tecido amassado. Eu talvez ainda consiga fazer com que ele me aceite. Ela acalmou o rosto, perdendo a expressão de preocupação, a voz mais calma e confiante a cada palavra. Quanto a essa anistia dele, bem, talvez tenhamos que suspender nossos planos por enquanto, mas isso não significa que não podemos planejar nada. Esse tipo de perigo não pode ser ignorado. Por um momento, Merana se arrependeu de ter cedido, depois de fazer aquilo a um homem. A única coisa que de fato preocupava Verde era se sua atitude comprometera as chances de sucesso da torre. Mas, relutante, acabou admitindo que, se aquilo servisse para garantir a obediência de Autor, ela taparia o nariz. Primeiro, temos que tomar as rédeas de Autor, por assim dizer, e suspenderemos nossos planos pelo tempo que for preciso, Alana. A Verde estreitou a boca, mas enfim aqueceu, ou ao menos pareceu aceitar ouvir. E como faremos para assumir as rédeas dele? Indagou Verin. Autor precisa ser tratado com delicadeza. Ele é um lobo preso a uma correia da grossura de um barbante. Merana hesitou. Não era sua intenção compartilhar tudo com aquelas duas, ainda mais porque ambas demonstravam uma lealdade muito tênue para consolidar. Temia pelo que aconteceria se Verin tentasse assumir as rédeas, e ainda mais se ela tivesse êxito. Mas sabia manejar a situação. Tinha sido escolhida justamente por ter vivido uma vida dedicada à mediação de disputas delicadas e à negociação de tratados entre partes que se odiavam. Era parte da natureza humana ver acordos quebrados e tratados violados, mas, nos seus 80 anos de ofício, seu único insucesso real foi o 5º Tratado de Falme. Merana sabia bem disso tudo, mas ainda havia os instintos e as cautelas que aprendera ao longo dos anos, já tão enraizados. Estamos fazendo contato com alguns nobres. Por sorte, estão todos em Kemnin agora. Eu me preocupo com Elaine, comentou Daelin com firmeza. A mulher falava com ainda mais firmeza por estar sozinha com uma Aes Sedai na sala de estar. Uma mulher da torre podia fazer uma pressão forte quando a pessoa fraquejava por estar sozinha. Sobretudo quando ninguém mais sabia desse encontro a sós. Kairen Sedai sorriu, mas o sorriso e nem os olhos azuis serenos revelavam qualquer coisa. É bem possível que a filha herdeira acabe se sentando no trono do leão. Obstáculos que podem parecer insuperáveis para outros, raramente o são para as Aes Sedai. O dragão renascido diz que... Os homens dizem muitas coisas, Lady Daelin, mas você sabe que eu não minto. Luan olhou para os lados, para o caos de algum criador entrar nas estrebarias,
e deu um tapinha no pescoço do garanhão taireno cinzento. Mal conseguiu desviar da mordida daqueles dentes terríveis. O guardião de Rafela os alertaria caso alguém se aproximasse, mas Luan não confiava em ninguém nos últimos tempos, ainda mais com uma visita daquela. Não sei bem se entendi direito, respondeu sem rodeios. A unidade é melhor que a divisão, respondeu Rafela. A paz é melhor que a guerra. A paciência é melhor que a morte. Luan mexeu a cabeça em contrariedade àqueles chavões, e a Sedai, rosto redondo, sorriu. Vai ser melhor para Andor se Randyal Thor deixar a Terra unida e em paz, Lord Luan. Segurando o roubo fechado, Elori fitava a Sedai que conseguira abordá-la durante o banho, e, sem ser anunciada, talvez até sem ser vista por mais ninguém. A mulher de pele cor de cobre a encarava, sentada em um banquinho no outro lado da banheira de mármore cheia, agindo com toda a naturalidade. E quem ocuparia o trono do leão, Damira Sedai? Perguntou, por fim. Há de ser o que a roda tecer, foi a única resposta, e Elorin sabia que não teria nenhuma outra.